Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, terás livramento, sou eu, o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Oh filho, mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, terás livramento, sou eu, o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória não te honra. Oh filho, contigo eu estou. Oh glória, que eu e você, meus irmãos, nessa tarde, priorize Deus na minha e na sua vida, meus irmãos. Porque enquanto Deus for prioridade na minha e na tua vida, meus irmãos, Ele vai fazer o que você tanto quer, Ele vai fazer o que você tanto deseja. Mas para isso você tem que priorizar Ele. Primeiro você tem que colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente coloca as coisas materiais em primeiro lugar, coloca pessoas, né, em primeiro lugar, mas que você venha colocar Deus em primeiro lugar, meus irmãos, na minha e na sua vida. Que você prioriza Ele, meus irmãos. Quando a gente prioriza Deus, meus irmãos, Ele faz o que a gente deseja, Ele faz o que a gente quer. Porque Ele nos sonda, meus irmãos. Ele conhece o nosso oculto, o nosso profundo. E quando a gente prioriza Ele, meus irmãos, o que a gente tanto quer, o que a gente tanto deseja, Ele faz, meus irmãos. Mas para isso você tem que priorizar Ele. Então, se nessa tarde você quer vitória, se você quer bênção, então aprenda a priorizar a Deus. Coloque Ele em primeiro lugar na minha e na sua vida. Que você vai ver Ele trabalhar por mim e por você. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça por nós, mas a gente não quer priorizar Ele. A gente não quer fazer, né, a vontade dEle. A gente só quer pedir, pedir, pedir. Mas que nessa tarde você prioriza a Deus primeiro. Se você quer receber algo da parte dEle. Porque Ele vai dar, meus irmãos, o que você tanto quer. Ele vai dar o que você tanto deseja. Mas para isso a gente tem que priorizar Ele, meus irmãos. Colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. E quando Ele quiser dar a você, Ele vai dar. Mas que nessa tarde você aprenda a priorizar Deus na nossa vida. Não coloque nada nem ninguém em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Que você vai ver o trabalho dele na sua vida. Você vai ver ele fazer o extraordinário na sua vida. Você vai ver ele fazer o impossível acontecer na sua vida. Porque Deus faz, meus irmãos. Mas para isso você tem que ter obediência. Para isso você tem que colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. Que é para você ver o extraordinário de Deus. Que é para ele fazer o que você tanto quer. Priorize ele. Coloque ele em primeiro lugar. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer colocar coisas em primeiro lugar. Coisas materiais. Pessoas em primeiro lugar. Quer colocar o homem, quer colocar a mulher. Esquece de Deus. Quer deixar Deus em último lugar. Mas que nessa tarde você aprenda a priorizar Deus. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. E quando Ele quiser lhe dar, Ele vai lhe dar. Amém, meus irmãos? Mas que você aprenda a priorizar Ele. Amém, meus irmãos? E desde já, a irmã Tatiana quer desejar uma boa tarde para todos os meus irmãos. Amém? E a paz do Senhor.
que está falando da irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28. Amém, meus irmãos? Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim. Portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que não vai ser mais adiado nenhuma das palavras dele na minha tua vida. Porque o que ele falou na minha tua vida, meus irmãos, ele vai cumprir. Porque chegou o tempo de mim de você viver o que Deus prometeu na minha tua vida. Porque eu e você priorizou ele. Porque eu e você fomos obedientes a ele. É por isso que nessa tarde, meus irmãos, tudo que ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos, ele vai cumprir. Porque chegou o tempo. Porque você, meus irmãos, priorizamos ele. Quando a gente prioriza Deus, meus irmãos, a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, Deus ele faz acontecer o extraordinário na nossa vida. Deus ele faz acontecer o impossível na minha tua vida. Porque Deus faz, meus irmãos, porque Deus ele pode tudo. Deus ele é poderoso, Deus ele é grande. Mas para ele fazer, meus irmãos, na minha tua vida, a gente tem que colocar ele em primeiro lugar, meus irmãos. A gente tem que buscar ele, adorar ele, fazer a vontade dele. Porque nem todo mundo, meus irmãos, quer fazer a vontade de Deus. Mas quando a gente faz a vontade dele, meus irmãos, ele faz a nossa. Quando a gente prioriza ele, meus irmãos, ele faz a nossa vontade. Porque ele nos sonda, meus irmãos. Ele nos conhece. Ele sabe o desejo do nosso coração. Ele sabe o que a gente almeja. Ele sabe o que a gente quer. Mas para ele fazer, meus irmãos, a gente tem que colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. Você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, meus irmãos. Porque primeiro ele, meus irmãos. Porque só ele é merecedor de tudo, meus irmãos. Só Deus, meus irmãos. Porque Deus é Deus sem mim, sem você. E nós sem ele, nós não somos nada, meus irmãos. E Deus nos ama tanto, meus irmãos, que deu a vida dele por nós naquela cruz. Morreu por mim, por você. Eu e você sendo falho, sendo pecador. Ele deu a vida por mim, por você. Que amor é esse, meus irmãos? E muitas das vezes a gente não reconhece o amor que ele tem por nós. Nós somos ingratos. Mas que nessa tarde você aprenda a ser mais grato ao Senhor. E você coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Primeiro ele, meus irmãos. Quando a gente aprende a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, meus irmãos, tudo começa a caminhar, meus irmãos. Tudo começa a dar certo, meus irmãos. Tudo flui. Porque ele sabe o que você deseja. Ele sabe o que você almeja. Ele sabe o que você quer. Ele conhece o desejo do teu coração. Porque é só ele que nos sonda, meus irmãos. Só ele nos conhece. Quando ninguém vê eu e você, ele vê, meus irmãos. Porque ele sabe o que a gente quer, meus irmãos. E só ele para fazer o impossível. Só ele para fazer, né, acontecer o impossível na nossa vida. Mas para isso, meus irmãos, você coloque ele em primeiro lugar. Se você quer viver o extraordinário de Deus na tua vida, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida para tu ver. Para tu ver o que vai acontecer. Para tu viver coisas que tu nem pediu. Para tu viver coisas que tu nem pediu. Tu vai olhar assim e dizer, meu Deus, eu não pedi isso. Mas Deus é tão maravilhoso, meus irmãos. Deus é tão fiel. Quando a gente pede, ele dá mais do que a gente pede. Porque Deus só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Deus é Deus de surpreender a gente. Às vezes a gente pede algo assim pequeno e Deus dá algo tão, né, maior. Porque ele surpreende, meus irmãos. Porque ele, né, nos ama. Porque quando a gente prioriza ele, meus irmãos, ele surpreende a gente. Mas primeiro você tem que priorizar ele. Porque ele nos sonda, meus irmãos. Ele nos conhece. Ele sonda o nosso, né, o oculto. Né? Quando ninguém vê em você, meus irmãos, ele está vendo. Ele sabe o que a gente deseja. Antes mesmo da gente falar, ele já sabe, meus irmãos, de tudo. E que nessa tarde, meus irmãos, se você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida, prioriza Deus. Prioriza ele. Faz o teste. Prioriza Deus. Para tu ver ele fazer acontecer na tua vida. Para tu ver ele fazer até o que tu não pediu, ele vai fazer. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel, meus irmãos. Deus não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Vou pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.